Olá, estamos começando mais um episódio do Próximo Capítulo Podcast, onde eu e a Gabi conversamos sobre livros que marcaram as nossas vidas. Primeira temporada, a gente está viajando na história de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia ou boa tarde, depende de quando eles estão ouvindo. Bem. Tô brincando, Darly. Antes da gente começar a falar do capítulo que a gente vai discutir hoje, eu queria conversar um pouquinho sobre as nossas redes sociais. Então, eu queria deixar com vocês, caso vocês queiram nos seguir por lá também. O nosso Instagram, então, é @próximo capítulo, tudo junto, sem acento, .podcast. No YouTube, a gente praticamente replicando conteúdo para vídeos também, mas mais para frente vai ter um conteúdo específico em vídeo que a gente vai começar a postar também. Então, por lá é Próximo Capítulo, tudo junto, sem acento, e espaço podcast. E caso vocês queiram mandar sugestões, críticas, correções, elogios ou qualquer outra coisa, o nosso e-mail é próximocapítulopodcast, tudo junto, sem acento, @gmail.com. Tem mais alguns outros serviços de podcast disponíveis fora o Spotify e o Anchor, que vocês podem também nos encontrar da mesma maneira no Spotify. Próximo capítulo, escrito normal, como em português, com acento dessa vez e separado. Mais alguma rede, Gabi? Acho que não, por enquanto estamos nessa. Se conquistarmos mais algumas, a gente vai avisando. Então hoje a gente vai falar sobre o Capítulo 6. Capítulo 6, a plataforma 96. Fazendo uma pequena recapitulação do que aconteceu no episódio passado, a gente falou sobre as compras de Harry Potter, material, uniforme, tudo que ele precisava, dinheiro, com o Hagrid. Foi uma experiência incrível para o Harry, ele viu coisas incríveis, ele ficou totalmente imerso no mundo bruxo por pelo menos um dia dentro de Londres. Incrivelmente, né? Eles começaram a totalmente ignorar a presença física de Harry na casa. Então, o Harry começou, eu não diria sentir falta dos Dursley fazendo bullying, mas começou a mostrar um outro lado que também é triste, quando você é totalmente ignorado na sua vida. Você não necessariamente sofre bullying, mas você não pertence a nada. Né? Então... assim como todos os seres humanos, né? Sendo mundano ou mágico, a gente é configurado para viver em sociedade. Então, essa ignorada, não tendo ninguém para interagir, também foi muito difícil pro Harry, ele não estava gostando. Não, e ele teve que passar por isso durante um mês, então ele focou em ficar no quarto novo dele, que agora ele tem um quarto, olhando todos os livros. Ele achou super interessante todos os livros que ele teria que começar a usar no ano letivo, né? Isso, a gente também aprende que o Harry nomeou a coruja dele, né, em português Edviges, em inglês Hedwig, né, e aí em homenagem a alguém em algum livro de magia ele leu, achou o nome legal, e ele nomeou a coruja. A gente vê também que a coruja, assim como uma boa ave predatória ou de rapina, ela sai da casa, traz vários ratos de volta pro quarto, nojento, muito nojento, odeio ratos. E aí também dá um pouco lá o lampejo de novo ser ignorada. Até a tia Petúnia, eles já não trancavam mais o Harry no quarto, mas voltando àquela história de ele não existe, ela nem mais aspirava o quarto dele, né? Então ela já não tá, ele realmente é só um peso morto ali na casa, né? E aí, fazendo só um parênteses aqui, eu li num artigo, nada relacionado relacionada a Harry Potter, mas não exatamente a Harry Potter, que depois que os livros saíram, deu uma explosão, e a explosão de sucesso do Harry Potter, muitos pais, eles foram atrás de corujas brancas, né? Comprar coruja branca para dar de presente. Achei interessante isso. E aí a moça lá do cativeiro, não é bem cativeiro, mas ela explicou que isso deu uma incentivada no comércio predatório das corujas. Que elas não são esse tipo de coruja branca, elas não são inteligentes do jeito que algumas corujas, outras espécies de coruja são, e elas também não são amigáveis. Então, o pessoal comprava coruja, não tinha como manter, a coruja dificilmente pararia lá no ombro das pessoas. Então, e aí mostrou, né, ela comenta que as pessoas não estavam muito preocupadas em como manter a coruja, só queriam mesmo a aparência bonita da coruja. Então, fica aí uma dica, vamos ser humanos mais responsáveis, e se você realmente quiser uma coruja de estimação, dá uma pesquisada, se informa, não só com coruja, com qualquer outro animal, e toma uma decisão consciente. Ou os pais responsáveis podem aprender também a dizer não, né? Exato. Que aquilo é um livro, tá aqui sua pelúcia, e
Que você vai Isso. passar por isso, vai estar tudo bem, entendeu? Funko Pop, tem outros, né, que você não precisa cuidar de um bichinho vivo, né? É Enfim, verdade. só queria fazer esse parênteses aí com relação. Não, muito bem colocado. Até então, o Harry tá lá no quarto dele, fica esse um mês inteiro passando por essa experiência estranha, e aí ele decide um dia antes, então ele, poxa, vou ter que falar com o tio Walter, porque ele não deve saber chegar em Londres pra ir Uhum. pra pegar o trem. E também ele tem que carregar aquela mala gigantesca dele, né? E a Então coruja. Exato, eu tinha esquecido. E a coruja. Aí ele decide descer lá e falar, tio Walter. Aí ele se limita a fazer um grunhido. Olha, preciso estar na estação de King's Cross amanhã às 11. Será que tem como você me dar uma carona? Ele pergunta, ele faz uns comentários irônicos e fala: Ué, você não tem tapete mágico pra chegar lá? Ah, é verdade, é. Que maneira estranha de se chegar a uma escola, né, tão mundano, digamos assim. Você vai de trem mesmo? É, como que você vai chegar lá? E o Harry não soube responder, tipo, como? Onde é? O que eu acho um pouco chocante, né? Você tá 30 dias riscando seus dias lá, né? Ele até feito um papelzinho lá, fazendo a contagem regressiva. Ele nem tinha pensado nisso. Mas enfim, É, se você não é, tá falando com ninguém, você não tá fazendo nada, você não ia ter todos esses é detalhes verdade, já ele meio poderia traçado. ter mandado uma carta para Hagrid perguntando, hey, onde que eu chego na estação? Ele também não se perguntou sobre a 9h30, ele achou que era Uhum, normal. uhum. Mas até aí, lembra, ele nunca foi a Londres, então a gente não sabe qual é a exposição de Harry É, Potter ao mundo real, né? isso é verdade. Mas eu, no meu PhD de ansiedade, eu já teria Uhum. traçado alguns detalhes, né? Até um plano B, e se o tio Walter não me der carona, como vou fazer? No dia anterior, e se a coruja dele não chegasse pro Hagrid pedindo ajuda? Muita coisa acontecendo que ele Sim. negligenciou aí. Só ficou lendo livro, nomeando a coruja, contando os ratos. É, Podia ter sido um pouquinho mais é. proativo. Enfim, Concordo com você, mas apenas dois comentários. Ele é uma criança de 11 anos, sim, não exposta ao verdade. mundo real, Verdade. e eu esqueci qual era o outro comentário. Ele é uma criança, de fato, ele não sabia. Talvez seja normal ter uma plataforma 9h30 E no. a outra coisa que eu ia falar é que faz parte do mistério da história. Então, talvez seja proposital isso. Ela quer que ele passe por esse. Que ninguém saiba como chegar, na verdade. Que não seja tão planejadinho assim. Justo. Aí ele comenta da plataforma 9h30, né? E aí o Uhum. tio fala, como que assim você vai chegar? Mas enfim, ele falou, não tem problema, vai, a gente vai te levar, vai te dar carona, porque de qualquer forma a gente vai pra Londres, porque a gente precisa arrancar o rabo de porco do Duda, que confirma que o rabo não desapareceu, gente. Não, foi um feitiço permanente e pura Uhum, maldade de Hagrid. exato. Então tá, aí Harry diz ok, né? Sobe e passa aquela noite no nível de ansiedade do PhD da Gabi. Uhum, Acorda super cedo, tá tudo pronto. Ele double check, ele triple check todas as coisas, verifica que tudo tá certo. Aí ele uhum. tá bem planejado, Darling. Você pode dar um ponto positivo pra Ponto ele. positivo, ele estava pronto, estava adiantado, 2 horas antes de todo mundo acordar. Ele já estava ali pronto. Eu torço para que ele tenha se livrado dos ratos, mas enfim, não foi comentado. Mas ele estava bem arrumadinho, pronto mesmo para começar a viver a vida dele. Uhum. Aí ele só aguardava os Dursleys acordarem. Eles acordaram 2 horas depois, tá bem específico no livro. Uhum. Eles descem, colocam a mala gigantesca no porta-malas do carro. Tia Petúnia convence Duda de sentar ao lado do Harry. Duda tá traumatizado até agora, né? Também, gente, Continua. cresceu um rabo no rapaz, né? É verdade, ele Não continua posso, traumatizado. Tudo bem, ele não era a flor mais cheirosa a se cheirar, né? Mas caramba, né? O Duda, ele nunca passou por nada negativo na vida dele. Eu acho que ele sempre foi muito protegido, né? E Também, aí, acho que exato. tudo aconteceu assim, em questão de, no último mês, a vida dele virou de ponta cabeça, né? Ele não Perdeu o só saiu quarto, da bolha, como a bolha explodiu na cara dele, né, gente? é Coitado. isso, e o rabo cresceu. E então eles vão pra Partiu Londres. Londres, exato. Em direção à estação King's Cross, que é uma estação de verdade. Então, esse é um dos pontos que eu acho super legal no livro, que ela mistura a realidade nossa com o mundo do bruxo. Então, Uhum. todos os bruxos têm que ir para a estação King's Cross e sabe-se lá o que vai acontecer lá dentro. Tio sendo super legal, super gente fina, coloca até a mala do Harry no carrinho, se oferece Super pra. suspeito. É, bizarro, né? Você tá falando, nossa, e nunca me deu uma pipoquinha e o cara agora, o brother, tá carregando minha Uhum. mala, puxando o carrinho, né?
E aí, claro, o Santinho do Paoco, como toda boa causa a gente tem que duvidar, né? Quando a esmola é boa, como que é o ditado? Quando a esmola é boa, todo santo. Não sei. Quando a esmola é boa demais, o santo desconfia, né? E era realmente de se desconfiar. Ele só queria saber, queria ver a cara do Harry, né? De desapontado, de chocado, de confuso, de com medo quando ele olha uma parede, o número 9, e na outra parede, o número 10. Nada no meio, gente. Não existe plataforma 96. Não. Tio Walter, então, deseja um excelente ano letivo para ele, vira as costas, volta pro carro e eles estão lá de risadinha dentro do carro, né? Gargalhando, exatamente. Muito bom. Às custas do Harry, tadinho. Se vira aí para voltar, se for necessário, arranja um jeito de voltar para casa, ou então pode ficar por aqui mesmo, né? É o que eles devem pensar. Pede esmola, vai, siga a vida. Então, o Harry volta ao nível ansiedade Gabi e começa a ficar desesperado, porque já ele chega lá por volta das 10h30, mais ou menos, né? O tempo tá passando, o trem vai sair às 11 e ele não vê nada que seja 9h30 em lugar nenhum. Ele vai até procurar ajuda no guardinha, né? Chega lá pro guarda, onde tá o trem pra Hogwarts? O guarda tá o quê? O que você está falando? O que é Hogwarts, né? O que eu acho que faltou um pouco ali do Hagrid, talvez dar de fato, Concordo. Uma pincelada, né? Olha, Harry, ninguém daqui sabe o que é Hogwarts. Tenta ficar... Se você não pode explicar qual que é o esquema... Mas por que não poderia explicar qual o esquema, concorda? Eu não sei, porque leva a pensar como que alguém saberia se ninguém tá conversando, né? E é o Harry não sabe nem como os pais dele morreram, ele não sabe quem ele é, ele não sabia nada. O que me leva também a pensar como que os outros mundanos que são convidados, por exemplo, a Lilian, né, a mãe do Harry, irmã da tia Petúnia, como que ela conseguiu? Quem que chegou pra falar com ela, né? Então, eu acho aí um meio furo, né, deles não terem explicado essa parte, né? Como que se você nunca chegou lá, se você não vem de família bruxa, se você não tem com quem conversar, como que você descobre? Acho que é o primeiro desafio pra você aceitar no mundo bruxo, né? Se vira, tem que resolve. Também é interessante que, bom, a gente vai ver ali mais pra frente o que é, mas você também tem que tirar um pouco as suas crenças, né? Aquelas crenças que já vêm dentro da gente, né? Então, interessante, mas complicado que não foi explicado. Não foi explicado em momento nenhum, você tem razão. Não. É nesse ponto que ele vai perguntar pro guardinha, então ele fala onde fica Hogwarts, ele também não sabe onde é, na parte do país, né? Pergunta do trem, que sai às 11, não existe trem que sai às 11, e ele comenta que o guardinha já tá começando a ficar mal-humorado. Eu, pessoalmente, não tive experiências de customer service. Atendimento ao cliente. Obrigada. Ruins na Inglaterra. Não sei se eles são falsos, mas eles sempre se mostram muito prestativos. Então, eu não sei se ela quis usar um estereótipo britânico aqui, mas talvez é com uma criança, né? Eu não era criança. É que, na verdade, uma coisa que eu também noto aqui nos Estados Unidos, as pessoas normalmente não vão te oferecer ajuda. Mas se você pede ajuda, brasileiro já vai, né? Já parte do princípio que a pessoa tá olhando ali com cara de confuso e já quer ajuda, né? Mas se você pede ajuda, a pessoa dificilmente não vai te passar uma informação. Mas também me colocando na posição dele, né, do guardinha, né, alguma coisa que de fato exista, que de fato faça sentido, talvez o guardinha não fosse ficar tão incomodado, né, porque aí apareceu que é só como chama, um trote, né, ele chegou lá para passar um trote, pregar uma peça no guardinha, né, então não sei, pode ser sim que tenha sido um estereótipo realmente eles têm essa coisa também de tô perdendo meu tempo, né? Não vou perder meu tempo. Então, eu também achei que o guardinha ficou rapidamente irritadiço. E aí ele vê uma família de ruivos. Bom, aí ele tá lá, desesperado, né? PhD às alturas, né? Palpitando o coração. Tem só 10 minutos até a partida do trem, aí você já entra naquele espiral de depressivo, né? Espiral de depressão. Já minha vida acabou, agora eu vou pedir esmola para poder voltar para casa dos Dursley, né? E aí ele escuta uma família bruxa, obviamente, porque você já escuta eles falando, esse lugar aqui tá cheio de trouxa. Que é óbvio, né? É uma plataforma, é uma estação de trem trouxa, né? Então ele fala, opa, trouxa? Se essa palavra é específica, né? E aí ele vira pra ver o que tá rolando ali, né?
E aí a primeira filha que é mencionada é a mais nova, a Gina. E ela tá, mamãe, a plataforma é a 9:30. O que também é meio curioso, se toda vez acontece na plataforma 9:30. A mulher tá lá com 4 filhos, ela não Porque ela saberia, pergunta. né? Concordo. Uhum. Também menciona, a única descrição da mulher é que ela é uma mulher gorda. Não precisamos mais falar sobre isso, mas Exato. continua o problema. Exato. Aí o filho mais velho é o Percy, né, que vai primeiro. Aí o Harry falou, meu Deus, vou prestar atenção, porque eu vou... Radar de Harry ativado Isso mesmo, exatamente. Ele tá, não, tem que olhar, porque eu vou copiar, espelho. Só que aí, como eles mesmos mencionaram, né, tem vários trouxas ali. Ele não vê o que acontece, o menino desapareceu. Sorte do Harry que eles têm mais outros filhos ali. 60 filhos pra passar. Isso mesmo, então dava pra dar uma acompanhada. Aí vem na sequência o Fred, que é dos gêmeos, tá fazendo até uma brincadeirinha lá com a mãe, confundindo. Deve ser brincadeira de gêmeos, né? Não sei. Não sou, então não sei te dizer. Aí ele vai lá, também parte, e o Harry continua sem entender, tipo, onde esse cara tá indo, né? E ele tá vendo que a fila lá das 60 crianças tá diminuindo. Diminuindo, né? Próximo é o outro gêmeo, tá? O George também desaparece e o Harry tá sem a mínima ideia. Só que ele tá vendo que tá acabando, né, os filhos, né? Já viu que a Gina não ia, a mãe falou, você não vai, você é nova. Então ele falou, só tenho mais um, né, palhaço pra seguir, vou ter que entrar em contato. Aí ele vai perto lá da mãe e pede ajuda. E ela é super doce, super compreensiva. Ela fala, não, querido, vamos lá, vou te explicar. Também menciona que o outro filho dela, o Rony, é a primeira vez que ele também vai. E aí ela explica que você tem que andar em direção à parede da plataforma, entre as plataformas, e você precisa se desacorrentar de todas essas crenças, esses medos, né? Se você achar que você vai bater a cabeça lá, com certeza você vai bater. Então, eu achei legal também isso, porque parte também do mundo do Harry é justamente isso. Você acreditar no impossível, acreditar naquilo que você nunca viu, né? Então, achei bem legal ela mencionar isso. E aí o Harry decide ir, então, né? Toma coragem e fecha o olho, tipo eu na montanha-russa, assim. Se eu não tô vendo, eu não tô sentindo, entendeu? Isso, Fecha nem o olho tô e lá, corre. né? Exato. Fecha o olho e corre. E não bate na parede. E partiu Hogwarts mesmo. Ele tá sentindo e falou, opa, não me estatelei, tá tudo certo. Quando ele abre o olho, ele finalmente vê a placa de plataforma 9:30. Então, ele acha que tá no Hogwarts às 11 horas. exato lugar correto. Uma mega Maria Fumaça, né? Linda, vermelha. A partir dali, ele... Agora sim, eu diria que é o mundo sem volta. Porque imagina ele ter que passar de volta pela parede. Ele não vai querer fazer isso, ele vai sofrer. E ele tá vendo interações que ele, até então, quando ele entrou no beco diagonal, ele tava muito mais chocado com tudo à volta. Ele tava, tinha muita coisa, muita informação, lojas, o bar, propriamente dito lá, o caldeirão furado. E nesse caso, ele tá, você percebe que ele tá prestando atenção nas interações, né? Então, e aí o Harry falou, pensa, né? Também preciso fazer a mesma coisa. Aí ele passa por um tal de Neville, que tá falando com a avó, comenta, putz, mãe, perdi o sapo vó, perdi o sapo mais uma vez. Aí ele segue lá, porque o trem já tá bem cheio também, né? Já deve ter o quê? Uns 5 minutos antes do trem, né? Pro trem partir. Uma caixa com longas pernas e peludas. Ele passa por um outro grupo que tem um tal de Lino no meio, mostrando... Finalmente o Harry acha um vagão vazio. Aí ele tá lá tentando colocar a mala pra dentro, sem sucesso, né? Aí mostra que a gente também não pode ser sozinho no mundo, né? Não. Gente, não tá conseguindo, tá lá. E aí os gêmeos ruivos, o Fred e o George, aparecem de novo pra oferecer ajuda. Eles colocam a mala pra dentro, aí o Harry tá todo suadinho, cansado, né? O negócio tá pesado. Aí ele limpa, assim, o rosto e mostra a cicatriz. Todo mundo no mundo bruxo conhece. Inclusive Fred e George. E eles estão lá, nossa, mas é você mesmo? E ele tá lá, né? Meio envergonhado. E nisso aparece a mãe para se despedir das crianças. O filho mais velho, o Percy, volta já vestido de... E ele tem a letra M no uniforme dele. E aí ele tá, eu sou o monitor. E aí? E aí mostra um pouco da dificuldade que o mundo bruxo também passa, que eles também têm dificuldade com dinheiro, não é assim, você é bruxo, você faz dinheiro aparecer, né? Então eles são, quantos filhos? 5 que estão indo pra escola, né?
Não, Isso. 5 que estão indo pra escola, 4. Não, são 6 homens e uma menina, 7 filhos, né? No total, fora os 2 que já saíram, você tá falando. Isso. É. São 4 indo pra escola. Uhum. Só o Percy, que é o monitor, que tem uniforme novo. Todos os demais, eles acabam usando coisas de segunda mão, digamos assim. Né? Segunda, terceira, quarta. Então, que é um problema não só do mundo trouxa, mas como também do mundo bruxo, né? Uhum. Então, aí os gêmeos contam lá pra família fora do trem, que é... Elas estão fora do trem, né? Eles saíram pra ir ver a mãe, não é? Isso. Não O na Harry cabine. entrou. Uhum. É. E aí fala a mãe, o Harry Potter, não sei o que. Aí a Gina, Uhum. ela fica super animada. Mãe, posso ir ver o Harry Potter? A mãe dela fala assim, não, você já viu e ele não é um bichinho de zoológico pra você ficar olhando, entendeu? Uhum. Então, assim, já meio dando cena dos próximos capítulos, porque o Harry Potter é um ícone do mundo mágico, né? Então, assim, todo mundo sabe quem é, todo mundo vai olhar pra cara dele e todo mundo vai perguntar daquela cicatriz e o que ele sabe daquilo. Mas a mãe também mostra que, apesar deles não terem muito dinheiro, a mãe é uma pessoa muito sensata. Uhum. Muito humana, né, também, que ela tá passando lá a educação pros filhos, ela tá, não trate ele como um bichinho de zoológico, não faça perguntas, não pergunte nada do você sabe quem, porque ele também tá passando por um momento aí de descoberta, de estresse, de tensão, né. Então, ela pede também para os gêmeos tomarem conta do Rony, que é o primeiro ano dele, né, em Hogwarts. Eles, como irmão lá, estão tirando sarrinho, tudo, né, nas brincadeiras. E aí o trem apita, eles entram no trem, o trem começa a andar, tá dando todo mundo tchau, a irmã tá correndo atrás do trem. Partiu Hogwarts. Isso, antes da gente partir Hogwarts, ou partindo Hogwarts, eu queria só traçar um perfil mais ou menos bem genérico dos irmãos lá da família dos ruivos. Então a gente tem a menininha Gina, é que eu fico falando Ginny, que é em inglês, né? A Gina, que a gente não tem muita informação dela, sabe que ela é jovem, só isso. E... Um ano mais nova que eles. E é menina. Aí a gente tem o irmão, o tal do monitor, o Percy, que ele a princípio parece assim um pouco, não, eu não diria arrogante, mas ele tem aquele negócio do status. Metido. Tem o status dele, ele é monitor, ele, entendeu? Ele tem uma certa autoridade ali sobre os alunos geralzão, né? Os gêmeos, eles são mais aquele tipo brincalhão, que possivelmente vai arranjar confusão na escola, uma galera mais descontraída. Apesar que, a gente vai falar mais pra frente, mas eles são bons alunos, né? E o Rony é aquele cara timidozão, pra mim, pelo menos essa visão que eu tenho dele. Não sabe muito bem, sabe o típico adolescente que cresceu muito rápido, não sabe muito bem dar os passos, tudo esbarra, ele é grandão, todo desajeitado e tímido. Ele ainda não tem, não sabe quem é. Não tem confiança em si mesmo, né? Então, e também a gente não sabe como que era Fred, George, Percy, né? Quando eles começaram, né? Verdade, quando você já tem irmãos na sua frente, fica meio difícil, fica meio que as sombras, né, deles, né? Se eles são bons alunos, se eles são tudo isso, eu tenho, né, eu tenho um exemplo a seguir, eu tenho que se eu for tão bom quanto, eu não tô fazendo mais do que o meu dever, né? Isso. Mais uma característica aí que os bruxos não são tão diferentes emocionalmente do que nós, seres humanos normais, trouxas, mundanos. Isso, exatamente. Então é um bom paralelo, depois a gente vai traçar mais alguns paralelos depois que a gente descobrir mais coisas sobre a família, mas é uma boa comparação, um bom comentário. E voltando ao Harry, ele tá super ansioso, o PhD de novo volta, porque ele também sabe, né, é o desconhecido, ele tá arrumando o desconhecido, mas ele também sabe que qualquer coisa vai ser melhor do que o que ele estava vivendo, do que o presente dele. Então, é uma forma bonita também de ver, né? Que, ok, vamos encarar isso como uma coisa positiva, né? Eu acho que ele tá sentindo algo libertador, sabe? Tipo assim, pra onde eu tô indo agora... Na verdade, não, porque pra onde ele tá indo agora, ele acha que ninguém conhece ele, mas todo mundo conhece ele. Vai ser bem chocante, definitivamente, né? Tem muita coisa acontecendo, ele só tá começando a descascar essa cebola, né? Mas... até o momento ele tá bem contente, né? Que ele acha que vai ser uma oportunidade dele recomeçar uma vida, criar uma vida, né? Que até então ele não tinha motivação nenhuma na vida dele antes. Isso, aí ele tá lá perdido nos devaneios dele, quando o ruivo mais novo, Rony, bate na porta, pergunta se o lugar tá ocupado.
O Harry fala que não, entra aí, tranquilo. Fala não, ele gesticula, né? Aí o menino senta, tá encarando ele, né? Olhando pra cara dele, aí percebe que tá encarando, lembra da mãe falando ele não é bicho do zoológico. Aí ele volta a olhar pra janela, e aí os gêmeos entram e finalmente se apresentam, né? Oficialmente, né? Que são o Fred e o George Weasley, e apresentam o irmão mais novo, Rony. E aí eles falam que eles não vão ficar ali, porque eles vão pro meio do trem ver a tarântula gigante. Aí tudo bem, ele fala que ele é realmente o Harry Potter. O Rony tá ali, em choque, né? Tipo, tô sentado do lado dessa celebridade, né? E aí eles começam a conversar. É óbvio que o elefante branco vai surgir. Aí o Harry fala que ele realmente não lembra de nada do fatídico dia, exceto de um lampejo verde. E o Rony tá ali, extasiado, né? Escutando primeira mão e tal. Percebe de novo que tá encarando o menino, volta a olhar pra janela. Então você vê que a mãe Ele tá tentando. Ele tá tentando. A mãe tá ali ecoando na cabeça dele, né? Então é bom menino, né? Só que o Harry também tá extasiado, porque ele nunca teve ninguém nunca primeiro esteve interessado em falar com ele, né? Ninguém nunca da idade dele quis de verdade conversar com ele, ele nunca teve essa oportunidade, ele sempre foi o estranhão. E ele não sabe nada desse mundo, né? Então ele pergunta pro Rony se a família dele todos são bruxos. Ele fala, então aparentemente os Weasley são uma linhagem de família, uma família, longa linhagem de família bruxa, né? E ele lembra aquele menino pálido chato pra caramba da loja do uniforme, que ele menciona isso, né? Dos sangues puros. E aí o Rony pergunta como foi viver com trouxas esse tempo todo, e o Harry fala que nem todos os trouxas são maus, mas os tios e o primo são terríveis. E que ele gostaria, na verdade, de viver... gostaria de ter vivido com 3 irmãos bruxos como Rony, né? E aí, como a Ana estava mencionando, a gente descobre que eles, na verdade, não são 3 irmãos. Na verdade, são 5 irmãos homens. O Gui, o Carlinhos, o Fred, o Jorge e o Rony. E aí o Rony comenta justamente isso, né? Do que a Ana estava falando dele ser inseguro, né? E aí ele fala que todos os irmãos mais velhos, até o momento, eles foram bem sucedidos. E ele tem que manter esse histórico de sucesso, de boas notas, de popularidade. E aí ele fala, nem tudo também é tão bom, né? Porque tudo pra mim é repassado, né? Aí ele comenta que as roupas do Rony vieram do Gui. Não é escolhida pelo bruxo, né? Não escolhe o bruxo. E o rato, ele tem um rato em vez de coruja, ou sapo, ele tem um rato que era do Percy, Perebas. E ele era inútil e só dormia. E aí o Rony percebe que ele... Bom, aí o Rony tá falando tudo isso, dá a entender, né? Que a família realmente não tem muito dinheiro. E ele percebe que ele tá falando demais e também percebe que tá soando mesquinho e ingrato. Ninguém quer ficar conversando sobre a situação financeira, né? Da família. E ele sabe também que a família, ela se sacrifica, assim, para manter as contas em dia. E eu acho que nesse ponto a Rowling também traça um paralelo, na minha opinião, com as famílias irlandesas, né? Que são notoriamente conhecidas por serem grandes e elas ruivas. E ruivas, Então é um estereótipo aí também que ela joga, que tem muita gente que realmente julga, né? Que eles tem até o termo, né? Gêmeos irlandeses, quando as crianças nascem dentro de um ano, né? Entre a idade do irmão mais velho com o irmão mais novo. E são sempre, né? 6, 7 pessoas, 7 crianças. E é um estereótipo, né? Justamente disso, de muita gente, família grande e dinheiro curto. Então, ela pintando aí vários estereótipos, se replicando no mundo trouxa, né? Não é, como a Ana falou também, não muito diferente, né? Não, e o Harry tem total empatia por essa situação, porque ele é exatamente o que o Rony passa, né? Ele usa as roupas antigas do Duda, ele não ganha nada, ele não tinha dinheiro até então, né? Ele vivia essa situação de, eu diria, não secundário, mas não tinha as coisas, ele não tinha independência nenhuma e ele não tinha como arranjar nada do que ele queria, né? E aí o Rony, ele parece ficar aliviado, né? Com essa comparação. Aí tá bom, eles estão lá conversando, o Harry com aquela... ele fala que provavelmente ele vai ser o pior aluno da escola, da sala, porque ele tem muito que aprender, e aí a gente segue, né, com essa viagem de baixa autoestima, pensando que ele vai falhar, e aí o Rony fala que não, fica tranquilo, tem tanto bruxo que vem de família mundana, trouxa, que você vai se dar super bem. E aí eles estão lá conversando, contemplando a paisagem, o tempo tá passando. Entra uma moça oferecendo doces no carrinho.
passou 1 hora, né? Eles estão viajando. Mas ele já tinha acordado 5 da manhã, não tinha comido nada, então ele estava faminto. O Rony confirmando de novo aquela história de não tenho dinheiro, ele fala, não, eu tenho aqui um sanduíche que minha mãe fez, né? Tá tranquilo. Harry compra tudo que pode, novamente 0 gerenciamento financeiro, né? Gastou tudo que tinha. Mas ele vai dividir. Vai dividir, dá pra levar também. Exato. Tá dividindo com o Rony, então tá mostrando que nem tudo é dinheiro, né, gente? Ele também não sabe se essa vai ser a última oportunidade que ele vai ter pra comprar, né? Tudo também que ele quer dali. tem isso. Então é bem emocionante, bem legal ver a amizade dele se aflorando, né? E o Harry tá lá conversando, estão experimentando. Aí ele não sabe o que são aqueles sapos de chocolate. Até eles estão se mexendo. Ele pergunta, mas isso é sapo de verdade? Já esperando que é de verdade. Come aí o sapo, né? Mas não eram. Aí o Rony explica que eles vêm com umas figurinhas colecionáveis, o que pra mim, confirmando, né, a minha idade e tudo, né, confirmando minha antiga vanguarda, me fez pensar naqueles chocolates surpresas, né, surpresa que a gente tinha. Que você abria e vinha com os cartões de dinossauro, né, tinha aquelas coleções e vinha... Aí você comprava o álbum, tá? Ou então com os tazos do salgadinho, lembra? Lembro. Me lembrou Acho que isso. os tazos voltaram agora. Então talvez se tiver alguém mais jovem escutando isso, saiba do que a gente tá falando. Então se voltaram, me lembrou essa história do tazo, né? Que você queria comer o salgadinho só pra pegar a figurinha, pra pegar o tazo. Fazer a coleção, pra né? fazer a coleção. E o Harry tirou o Dumbledore. E aí ele tá lendo lá a biografia do Dumbledore, falando que ele é diretor de Hogwarts, um dos maiores bruxos de todos os dos tempos modernos. Comenta de um tal de Grindelwald, que ele derrotou nas trevas em 1945. Menciona uns dragões aí, menciona alquimia com um tal de Nicolau Flamel. E aí comenta, né, que além de tudo isso, cara ser das galáxias, né, o cara das galáxias, ele curte música de câmara e boliche. Mas falou grego, não entendemos nada de coisa alguma, né? Não. Exceto boliche. Exceto boliche, é. E que é um bruxo, parece ser um bruxo com muito sucesso, né? A gente sabe que ele gosta de sorvete de limão também. Que gosta de sorvete de limão e até curte umas festinhas. É verdade. Tudo isso no capítulo 1. Caso você tenha perdido, volte ao episódio 1. Nós falamos sobre isso. E aí a gente aprende junto com o Harry que as fotos bruxas, elas são não são fixas como as nossas, né? Então o bruxo dá uma passeadinha, não fica ali o tempo todo te olhando, né? Então, essa funcionalidade nova do telefone, que tira a foto agora e a foto se mexe, sabe? Exato. Inspirada em J.K. Rowling, mundo de Harry legal, Potter. Exato. Segura ali como chama o nome disso? Eu não sei, é tipo live, não é? Eu não sei, porque quando eu comprei o telefone novo, ele fazia isso automático, eu não sabia desligar isso. Isso, é o live, acabei de olhar ali, é o live, você pode clicar, segurar, bom, os moderninhos já sabem como funciona, né? A gente Pessoal, a gente tá não por precisa fora. explicar. Mas se você tem um iPhone e você aperta ali a sua foto, já é meio Harry Potteresca, né? Já tá se mexendo. Não chega a sair, né? Mas você capturou ali um vídeo numa foto, bem legal. E aí o Rony fica bem chocado que, na verdade, as fotos dos mundanos não se mexem. Tipo, um achando que um é bizarro, outro achando que o outro é bizarro, tudo muito bizarro, mas de aprendizado. Aí eles experimentam também uns feijõezinhos que tem, tipo, gosto de tudo, desde morango delícia até cera de ouvido, né? E o Rony ainda avisa, ó, realmente feijões de todos os sabores, então fique esperto. Se prepara, mas também muito legal justamente para ver eles ali interagindo, né? Mostrar um pouquinho desse mundo pro Harry, também se encantando com o mundo mundano, né? Aí eles estão lá interagindo, solidificando a amizade, e o Neville passa, buscando ainda o sapo dele. O sapo infinito. Aí o Rony fala pro Harry que sapos estão super fora de moda, mas que ele também nem pode falar muita coisa porque ele tem um rato que também tá fora de moda. Né? E aí ele comenta, eu até tentei mudar a cor do bicho, né, pra tipo dar uma atualizada, mas não deu certo. Aí ele falou, mas também não dá certo, os meus feitiços são meio tortos porque minha varinha tá gasta. Aí ele tira a varinha e mostra, né, a condição pro Harry com o pelo lá, o rabo do unicórnio. Quase saltando e tal. Aí nessa hora passa de novo, enquanto ele tá mostrando pro Harry, entra de novo o Neville, mas acompanhado de uma menina já vestida com uniforme e ainda seguem procurando o sapo, né? E aí ela olha. E aí não é nessa hora que ela fala assim, você vai fazer um feitiço? Então eu quero ver. Isso. E aí o Rony tenta algo que os irmãos dele falaram pra ele
e para tentar mudar a cor do Perebas para amarelo, né? E não Uhum. funciona, obviamente. E aí ela fala assim, se você tivesse gastado um pouco mais de tempo em alguns, né, feitiços simples e estudado durante suas férias, você talvez tivesse conseguido. Eu consegui fazer. Então ela meio que... Sou trouxa, mas já tenho todos os meus feitiços decorados. Eu li não só os livros básicos, como também os complementares, né? Então ela tá também, eu acho que nesse ponto ela tá parecendo muito arrogante, de família, né? De contato com a magia. Eu acho que você também tem esse sentimento de querer correr atrás e também, assim como o Percy estava lá todo orgulhoso, né, Uhum. do status dele de monitor, ela também estava orgulhosa de que, ufa, pelo menos eu tô conseguindo fazer tal, apesar de ela não ter colocado de forma tão humilde, né, zero Não, humildade. talvez ela achasse que todo mundo fizesse isso, ou que esses feitiços básicozinhos todo mundo soubesse fazer, porque afinal você já mora numa família bruxo, né? E então você já Isso. tem anos de experiência com aquilo. Então, às vezes, sim, sou arrogante, eu acho, no princípio, mas talvez na cabeça dela ela só estivesse se preparando, tipo Gabi, entendeu? Ansiosa. PhD em ansiedade, exatamente. É. Porque o Mas, Harry também lê os livros, mas em momento algum ele testou alguma coisa, né? Ele não, ficou ali só lendo, pegou o não. nome da coruja e seguiu a vida lá, cortando os dias dele, né? Então, também mostra como as pessoas, elas são, como a sua personalidade é diferente do outro, né? Ela Uhum, claramente é uma CDF. E uhum. ele claramente é um cara curioso, mas assim, no final do dia, tô aí, né? Tô aí só esperando as aulas começarem para eu poder começar. Isso. Quem nunca, né? Quem nunca? Aí ela se E apresenta como Hermione Granger, né? ela trouxa. Então a gente já sabe que temos alunos trouxas também que acessam Hogwarts, mas eu acho que o menino Pálido já tinha falado isso antes. E confirma também o que o Rony falou, sempre tem gente vindo, né? Aí ela se apresenta, aí o Harry se apresenta, né? Ele fala, eu sou Harry Potter. Ela, Harry Potter, super famoso. Eu já Li li tudo sobre você. nas minhas leituras complementares, que aí o Harry se surpreendeu, né? Tipo, nossa, eu já tô no livro. Ele tá no livro de história de mágica contemporânea. E aí só que ela tá lá vomitando informação, né? A menina também tá ansiosa, tava até agora procurando sapo, né? Já viu que Uhum. podia trocar um pouco o assunto? Aí ela menciona que ela tá muito ansiosa para entrar na escola e ela tá esperando cair na casa de Grifinória, que também é a casa mater do Dumbledore, né? E ela falou, mas eu também, se eu cair na Corvinal, eu tô contente. Então, só fazendo aqui um gancho, a gente então agora já sabe o nome das 4 casas, né, gente? Que nos capítulos anteriores o Hagrid já tinha mencionado Lufa-Lufa e Isso. Sonserina. E hoje a Hermione faz o favor de explicar pra gente, explicar não, falar Grifinória e Corvinal. Aí então já completou, gente, fechou essa dúvida aí. Aí ela sai, né? Ela sai pra continuar ajudando lá na busca do sapo do Neville. E aí o Rony comenta que, independente da casa que ele cair, ele espera que ele não caia com ela. Achou realmente ela arrogante. Ninguém tá procurando. Certamente tá todo mundo tirando sarro do menino. Então, apesar Uhum. dela ter esse ar arrogante, mostra também que ela se preocupa com os outros, né? É. E aí ele também comenta, o Rony comenta que os irmãos dele todos são de Grifinória e que pra ele, até apesar de Corvinal não ser ruim, tudo que ele quer é não cair em Sonserina, Uhum. né? Porque Estereotipando aí as casas, né? Uhum. Aí o Harry pergunta, mas beleza, agora que a gente tá falando das casas, tal, não tem muito o que fazer agora. O Harry, eu acho que eu gosto dessa parte do Harry, porque como eu sou em PhD em ansiedade, eu tô sempre vivendo ali no futuro, né? Uhum. E o Harry é um cara que volta e meia ele pratica mindfulness, né? Ele volta pro presente, ele vive esse presente, né? Ele quer Uhum. saber, ele tá ali. Eu vou me preocupar com a casa quando eu chegar no momento de me. Ele vai se preocupar, com certeza, mas Sim, por enquanto não é hora. Temos outras perguntas a fazer. exatamente. Aí o Harry pergunta, mas e os seus irmãos já formados, né? O que eles fazem? Beleza, você terminou lá a escola de bruxo e faz o quê? Uhum. Aí o Rony fala que o Gui tá estudando dragões na Romênia e o Carlinhos tá fazendo um serviço para Gringotts, lembra? O banco, pessoal. E aí a gente descobre que o banco, que era tipo o mais protegido do mundo, né? Ninguém era nem louco
de chegar perto com más intenções, o banco foi roubado, gente. Ou, na verdade, não foi roubado, né? Entraram no banco e não localizaram os caras que entraram no banco, gente. Enganaram os anões, os duendes. É verdade. Nossa, choque, né? Você fala, meu Deus do céu, não estava esperando por isso. Até tava, né? Porque tava realmente enfatizando. Então, vamos lá. Assunto mega pesado para bruxos jovens estarem conversando, né? Tipo, deixa o Carlinhos lá se virar, resolver o serviço de Gringotts. Aí eles vão para um assunto um pouquinho mais leve, né? Mais trivial, quadribol. Aí o Rony tá explicando o jogo pro Harry, como que funciona. Posso fazer um comentário antes de você falar do quadribol, assim? Pode. Rapidinho. Ele fala que o Carlinhos, é o Gui tá, sei lá, um dos irmãos tá na Romênia estudando Isso, dragões. O Gui. Então, a gente já tinha escutado falar que a escola Hogwarts era a melhor escola de bruxaria do mundo, mas até então a gente não sabia se era a melhor porque era a única que existia, se existia um bruxo só na Inglaterra, a gente não sabia. Mas se o cara tá estudando dragões na Romênia, então muito possivelmente existem bruxos de outras nacionalidades também, mas assim, nenhum detalhe nem nada, só estou avaliando o que ela tá escrevendo, ok? É interessante também que confirma que a magia não só acontece em Londres, né? Você tem um mundo mágico em paralelo com o mundo real. Então, é o mundo mesmo, não é toda a concentração de bruxos encontra-se em Londres, né? Deve ter uns no Brasil também. No mínimo, né, gente? No mínimo. Aí eles estão lá batendo um papo sobre quadribol, o Rony tá explicando o jogo, como que funcionam as regras, né? Falando do time dele, e aí o cara pálido lá, o menino pálido, entra na cabine. Todo vestido de uniforme já. Uniforme novo, que afinal ele tava comprando o uniforme quando o Harry conheceu ele, né? E aí ele olha pro Harry e fala, então é verdade, o Potter tá aqui, né? E aí ele se apresenta. Primeiro ele apresenta os amigos dele, o Crabbe e o Goyle, que eu achei... Ele fala lá deles, na verdade isso é um comentário pra mim. A maioria dos nomes, sei lá, ela meio aportuguesou. Esses por algum motivo ficaram em inglês, eu achei, né? Sei Mas lá. é a tradução, né? Sim. Sim, não sei por quê também, é verdade. Porque o James Potter virou Thiago Potter e de repente esses dois ficaram aí, como o Crabbe e Goyle. E ele se apresenta como Draco Malfoy. Aí ele olha, né, aí quando ele fala que ele é Draco Malfoy, o Rony dá uma risadinha e ele olha com um total desdém, desprezo, né, pro Rony, volta pro Harry e fala assim, olha, seja seletivo com as suas amizades, isso daqui, você não quer se misturar com gentinha no mundo bruxo, porque foi assim que seus pais acabaram, né, eles se misturaram com gentinha. E ele, o Draco, ainda fala assim que já tinha ouvido falar de famílias ruivas e sardentas e que tinha uma pá de filho que não conseguiu sustentar. Então, assim, sendo bruto com a família Weasley, né? Total desconsiderando os irlandeses aí, né? Tipo, realmente você é terrível, é a escória, é a vergonha do mundo bruxo. Então, escolha pra não acabar... Assim, péssima forma de começar uma amizade, né? Você falar, não acabe como seus pais mortinhos da Silva porque se misturaram com gentalha. E aí o Harry fala, aí ele estende a mão, né? Pra falar, venha comigo, né? Siga nessa aliança. E o Harry fala, beleza, tô de boa aqui, eu sei de fato. Isso, você chegou a falar que o pai do Rony disse que a família Malfoy foi uma das primeiras famílias a voltar para o lado bom da força, pro lado fora Voldemort, após o sumiço de Voldemort, dizendo que eles tinham sido enfeitiçados pelo Voldemort, mas que o pai do Rony não acredita nisso. Ele acha que há algo de obscuro nessa família Malfoy. E a gente vê então, né, justamente isso, a gente vê que existem sim essas castas, essas classes entre as famílias no mundo bruxo, e a gente também tem isso, é muito fácil também, é muito fácil você se alinhar ao lado da força quando a força tá forte, né? Quando eles começam a perder força, começam a perder seguidores, e aí fica muito evidente que é o começo do fim, você precisa sair, aí dá esse lampejo aí, né? Essa ideia de que os Malfoys, eles são oportunistas, né? Se eu tô vendo que esse lado tá legal, eu vou para esse lado. Não necessariamente porque eu concordo com o que tá acontecendo, porque eu apoio de fato o que tá acontecendo, mas é porque eu tenho que manter esse status da minha família, né? A imagem é tudo que importa e eu não vou querer entrar bater de frente com o lado que não tá vencendo, né? Isso, qualquer paralelo com a realidade nossa
Não é pura coincidência. Não é mera coincidência. Uhum. Então tá, então ele já viu ali, já deu a entender, né, que existem esses pontos, existem pessoas que são de fato leais e existem pessoas meio vira-casacas de acordo com a oportunidade. Aí tá bom, eles se trocam, estão prontos, né, e aí eles chegam na escola, tá todo mundo ansioso, os alunos que já são, né, macaco velho seguem a vida, e os primeiros anistas, né, os alunos do primeiro ano, eles encontram com o Hagrid. O Hagrid vem buscá-los, né? E aí o Harry já tá super contente, mais um rosto familiar, né? Aquela história de que você não conhece nada, é sempre bom quando você encontra alguma coisa familiar, né? Uhum. E aí tá todo mundo ansioso, e eles entram nos barquinhos, e aí o Hagrid fala, ó, vocês vão ver a escola aí pela primeira vez. Muita emoção, todo mundo olhando lá. Finalmente o sapo do Neville aparece, que é o Trevo, né? Uhum. E é isso, pessoal. Aí eles estão lá rumo ao próximo capítulo, porque eles já chegaram em Hogwarts, né? Chegaram em Acabou aí. Hogwarts. O barquinho, 4 alunos por barquinho. Harry, Rony, Hermione e Neville, certo? Vão já certo. formando o clã, mais ou menos. É uma panelinha, né? O barquinho movido à mágica vai atravessar esse grande lago que os levaria ao castelo de Hogwarts do outro lado. Então eles Que é desembarcam, muito legal. Desembarcam de um transporte mundano, trem pro barquinho. que é o aperfeiçoado mágica, né? Então, já com o uso de mágica, o que também traça um paralelo. Eles estão deixando o mundo mundano para trás e estão entrando no mundo só de mágica. Desembarcam do barquinho, sobem uma grande escadaria e chegam naquela grande porta de madeira com desenhos encravados, símbolos, que eu acho que eles vão explicar depois. E o Hagrid bate 3 vezes naquela porta e é o fim desse capítulo maravilhoso. Muito bom, um capítulo incrível, né? Várias, novamente a gente aprende várias outras coisas, algumas coisas um pouquinho mais triviais, não tão pesadas. Quando o Harry falou com o Hagrid já é um adulto, né? Então, a percepção, ele parte do princípio que alguns detalhes não precisam ser ditos, como um adulto. O adulto já, né, já tem aquela carga toda, né, neles, né? A gente já tem a nossa bagagem, a gente já assume, né, que as coisas elas vêm e a gente não sabe, né, essa curiosidade, porque o Rony também era um cara curioso, que não tinha contato com o mundo mundano, né? Então você vê que existe essa troca, né, de não é só o Hagrid passando informação pro Harry ou o Rony passando informação pro Harry, tem essa troca, né? Então é um capítulo gostoso de ler justamente por isso, porque os dois estão aprendendo juntos, né? E criando ali, né? Quando você tem uma conversa agradável, você fala, não, que nem a Ana, né? Quando já não gostava de mim pela minha voz e ela começou a conversar comigo, ela falou, até a gente tem interesses, né? Em comum, ela até... Talvez eu releve essa... a voz irrita, mas até que o tema é interessante, né? Então... amiga, eu te amo, amiga. Não fica assim. Não tem problema. Eu também te amo, mas estou falando, quando a gente tem, né, essa troca, não é só alguém passando informação. Não que o Hagrid se sentisse incomodado nem nada de passar informação pro Harry, mas ele já era macaco velho, né? Então ele já conhece o que acontece no mundo trouxa, ele já tem os conceitos dele, né? Então é um capítulo bem legal justamente por isso, né? O Harry sendo inserido num ambiente com pessoas da idade dele, bem legal. E a gente tá entrando em Hogwarts com o mesmo olhar de um aluno do primeiro ano. Eu acho que isso é uma das partes mais engajadoras do livro, que nos leva a Hogwarts como se nós fôssemos o leitor carregado na bagagem, entrando na escola pela primeira vez. No barquinho, exatamente. Bem legal. O próximo capítulo, o nome é o Chapéu Seletor. Vai selecionar a gente para alguma coisa. Não sabemos o que. Não sabemos, podemos supor o que é, mas a gente não sabe o que é. Então, curiosíssima para ler o que vai acontecer aí, como que vai ser e aprender junto com o Harry. Excelente, Darlene. Eu não tenho mais nada a comentar, então eu estou super ansiosa para o próximo capítulo. O próximo capítulo deve sair semana que vem, então nos aguardem, pessoal. Muito bom, obrigada, gente. Um abraço, tchau. Beijo, tchau, tchau.